Está feliz agora? Tem que sim. Muito bom. Então vamos. Tínhamos ficado já. Do outro lado da sala. Então, Hobbes se insere em qual tradição? Racionalista. Racionalista. Errado! Tínhamos ficado em quê? Spinoza. Dos nominalistas saem duas tradições. Quais? Racionalista. Racionalista e Idealistas. empirista. Racionalista de onde? Continental. Racionalistas, Guilherme de Ockham, racionalismo continental, Descartes, Spinoza, Leibniz, aqui empirismo britânico, Hobbes, evidentemente uma simplificação, o Santini vai rasgar as vestes e tal. Locke, Não. Objeções. fala, objeção. Essa classificação do Locke. Locke é mais ou menos. Pronto, assim você fica feliz? Pronto. Relativo. Ok. Como é que foi para o alfagador? Tudo bem, segue. Onde é que foi parar? Onde está o Hobbes? Empirismo continental. Aliás, Descartes corresponde a Bacon ou a Hobbes. Hobbes deveria estar um pouco mais embaixo. Que concepção, portanto, tem? Que concepção tem o Hobbes da natureza humana? Hobbes. Ele está lá? Não, isso é uma teoria política. Antes disso, tem a antropologia dele. Uma das coisas, tanto do Descartes quanto do Bacon, é que a filosofia deve servir a quê? A felicidade material. A felicidade humana. Né? Só que o grande problema que se levanta é que raios é a felicidade humana e como é que eu defino a felicidade humana. E, evidentemente, a tendência será que em breve, né, o Descartes Bacon ainda não, mas em breve, o pessoal se volte para a ideia, então, a filosofia deve servir ao quê? A construção da sociedade perfeita. Exato, a sociedade que torne os homens felizes. Mas isso Aristóteles já queria, né? Mas em Aristóteles não é a filosofia que deve dar a felicidade à sociedade perfeita. A filosofia analisa a realidade da sociedade e sugere correções aqui e ali. Quer dizer, em Descartes sempre a questão é, primário é o que é real. Nesses dois casos, primário não é o que é real, primário é o que deve ser. Muito bom. Então, com isso aqui eu minha cabeça não volta. Né? Quem chegou a antropologia do Hobbes, como é que é o ser humano? Pense no animal, como é que o animal funciona? Instintos, paixões, desejos. Aí é. Foi isso. Quantitativa. Tem toda uma biologia. Então, eu tenho um conhecimento que é de tipo empírico, sensível, certo? Como é que esse conhecimento vem de fora para dentro?
pelos sentidos. O que os sentidos têm que receber para receberem conhecimento? Dados. Estímulos. Estímulos. Tá. Esses estímulos vêm na forma de... Imagens. Não, não é imagens. Isso. Então, como são os estímulos? Ué, os estímulos? O que são os estímulos? O que são os estímulos? O que são os estímulos? É. O que são? Por exemplo, você está chamando de, sei lá, apetite por comida, por exemplo? As paixões do Não, tipo. as paixões têm que ser despertadas por esses estímulos. Nós estamos no anterior. Como é que a coisa vem de fora e entra? Pelos sentidos. E causam uma resposta fisiológica, digamos assim. Então, para o Hobbes, que ainda está no começo disso, ele tem uma ideia que está no Aristóteles, mas mais ou menos corresponder. Você tem, por assim dizer, uma espécie de partículas que atingem o órgão sensorial. Você tem uma batida de alguma coisa, isso, digamos, posteriormente alterado para fótons, etc. e tal, mas mais ou menos até aí está correto. A diferença é que ele concretamente tem uma visão extremamente materialista desse processo compositivo. Tá? E qual é o papel da mente, da razão nesse ponto? Interpretar isso. Não é interpretar, exatamente isso que ela não faz. Organismo. Exatamente. Né? A razão única e exclusivamente monta quebra-cabeças por meio de... Está recebendo um monte de partículas de fora. Né? Por exclusão de várias. É como se estivesse continuamente despejando dentro de você um quebra-cabeças daqueles de 5.000 peças. Né? Tem um funil aqui na sua cabeça, tem 2 funis, um para cada olho, outro funil para os ouvidos, e está despejando nesses funis pedaços do quebra-cabeças. O que você faz? Você não mexe nesses pedaços, você não os interpreta, não há um significado para ser interpretado. Belíssimo. O que você faz? Ela junta, Você fica monta, assim, assim. você faz a adição das peças, né? Ou você faz a subtração das peças. Portanto, a razão, né, forma conceitos por adição ou por subtração. Conceitos concretos por adição de pecinhas ou conceitos abstratos por subtração de pecinhas para manter só aquelas que comparativamente são iguais. E os conceitos entram onde? Conceito é o nome que eu dou ao bolo formado por uma série de pecinhas que encaixaram. Mas dependendo do jeito que elas se encaixam. Há uma imagem aí? Não há uma imagem. Que há um encaixe de pedaços. Não há um sentido dos conceitos. Os
conceitos são simplesmente bolos de peças encaixantes. Isso corresponde ao que o Aristóteles chamaria imagem, sabe? A imagem, Mas é abstrata, né? a imagem não, a imagem é uma imagem. A imagem tem um sentido só porque você entende o conceito da imagem. Se você fosse um animal e não entendesse o sentido, qual é a imagem que aquele conjunto de peças está desenhando, o que é esse negócio que está representado nesse conjunto de peças encaixadas, se não fosse um animal, não teria sentido. A imagem é simplesmente esse bolo de negócios encaixados. Se fosse um animal, seria cheirada. O cheiro tem um bolo de coisas associadas com esse tipo de cheiro, né? Esse cheiro aqui implica mordidas, dor, né? Melhor manter distância. Pronto. Então, ele cheira um ser humano, ele foge. Esse outro cheiro implica comestibilidade, gostoso e dor de barriga. Então, ele come com cuidado, né? Etc, etc, etc. Entende? Então, no fundo, o que ele está fazendo? O que o Hobbes faz? Ele está usando a palavra conceito pela palavra imagem. Totalmente. Não tem mais a distinção clara, real, entre imagem e conceito. O conceito para ele não é a captação daquilo que a coisa é. Então, que papel sobra para a razão? Se a razão não pega o que as coisas são, que papel ela tem? De atribuir sentido a essas coisas, ou simplesmente fazer. Não, isso é muito depois, não é como isso. Tá. O papel da razão, primeiramente, é um papel operacional. A razão é operacional ou calculadora. Ou seja, ela tem regrinhas de encaixe e de subtração, muito. Subjacente a toda a matematização das coisas feita. Nossa, o Cantini ficou bravo, não gostei. Toda a matematização das ciências que se faz depois do Hobbes, Newton, depois a química, a tabela dos elementos, tudo isso é baseado em quantidades mensuráveis, etc. Portanto, em operações matemáticas. Então, qual é o papel da razão? No fundo, o papel da razão fica reduzido a operar com esses blocos aí, imagens ou conceitos no linguajar dele, imagens no linguajar aristotélico, né? A operar com esse negócio segundo determinadas regras. Ou seja, a razão ficou reduzida à lógica. Ela não tem uma penetração da vida, ela simplesmente opera com entidades mentais que são os conceitos entre aspas. Dá para entender isso? Não é extrair a essência do copo? Não. Mas ela só faz a conexão entre diversas opções. Entende? Ou seja, as regras da lógica continuam valendo, mas as regras da lógica são, a partir disso, simplesmente regras de operação. Certo? Se eu digo, todos os homens são verdes, o Gustavo é homem, quando o Gustavo é verde, a técnica de operação é correta. Tudo bem?
O que está errado? A captação da realidade, a captação de o que é homem, o que é Gustavo e o que é verde. Essas três captações estão erradas, mas as regras de operação estão corretas. Tudo bem? Além disso, Hobbes, evidentemente, herda dos nominalistas o conceito de liberdade. Né? Esse conceito de liberdade implica o quê? Liberdade como livre-arbítrio. Lembram do que é esse conceito de liberdade? Poder escolher só as coisas e não de fato tomar. Possibilidade de escolha. Só isso. Meramente. Né? Liberdade não é, primeiro, liberdade não é um adjetivo para os nominalistas. Para os clássicos é, para São Tomás, por exemplo, não existe a liberdade. Existe vontade livre. Portanto, existe um impulso, um querer, um desejo, e esse desejo pode ou não escolher um determinado meio. Mas você não é livre, por exemplo, para querer qualquer coisa. Você não é livre para escolher o mal, dentro da visão clássica. Você não quer, né? Você, por mais que você diga, eu vou me matar, né? Ou eu vou me matar, você não está dizendo, eu quero o mal para mim. O que você está dizendo? Eu acho que o bem para mim é Acho que isso é bem. Isso é o bem. Que a morte para mim vai ser bom. Que a morte para mim vai ser boa, por quê? porque não dá É a visibilidade com o problema. Porque a vida é pior ainda. Exatamente, porque os problemas que eu enfrento são piores ainda. Então você, por exemplo, já não é livre com relação à escolha da finalidade absoluta da vida. Tudo bem, portanto você é livre com relação ao quê? Com relação aos meios para realizar a felicidade. A finalidade absoluta da existência. Mas é de certa forma só livre, né? Você é livre com relação aos meios, você é parcialmente livre. A liberdade é limitada. Sempre, né? Né? Quer dizer, mas exatamente a vontade é limitada e, portanto, o âmbito da liberdade, o âmbito da vontade livre só se estende aos meios para realizar a felicidade. Tudo bem? Até aqui deu ou não? Sim, tranquilo. Bruno, você que fez cara aqui não. Porque eu não sei se é a limitação que precede a vontade ou vice-versa. A limitação da natureza humana nos clássicos, o ser humano é assim e, portanto, isso precede a vontade. E necessariamente a A vontade vai vontade ser de não ser limitado é limitada. Só a vontade de não ser ilimitado é limitada. E como a vontade é da pessoa e a pessoa é limitada, a vontade é limitada? É, É só por isso. sim. Bom, só por isso. E tudo. No nosso caso é bastante, já que somos limitados, então. Né? Mas isso seria a resposta clássica. O Guilherme de Alcântara, a resposta é outra. A nossa liberdade é imagem e semelhança da liberdade divina e ela só é limitada por algo externo, que é a lei. Certo? Ele não acha que o pecado limita nada? Não. Pecado, a própria ideia de que o pecado é uma manifestação da liberdade é uma ideia totalmente nominalista, lacaniana. O pecado é uma manifestação da liberdade. Eu sou livre para fazer o bem e eu sou livre para pecar. Mas uma prática Clássico diria o seguinte: mas você está louco, é como você dizer isso, é como você dizer não, eu tenho razão para conhecer a verdade ou para conhecer o erro. Né? Quer dizer, não faz sentido você dizer eu sou livre para errar.
Né? Dá para entender isso? São Tomás, quer dizer, não nem entra na cabeça que pecado possa ser uma manifestação da liberdade. É uma manifestação da falta de liberdade. É uma manifestação da falibilidade humana. De que o ser humano pode pisar na bola, não de que o ser humano é livre para fazer o que ele bem entende. Dá para entender isso? Ao passo que para o camista, sim. Né? Liberdade é simplesmente o fato da minha indeterminação perante a possibilidade de escolher. Portanto, quanto mais possibilidade de escolha eu tenho, maior a minha liberdade. Certo? Certo? Eu posso, nesse momento, matar o Bruno. E, se eu posso, é um exercício de liberdade fazê-lo. Mas dependendo das suas escolhas, você vai perdendo a liberdade. São Tomás, não obra. São Tomás diz, quanto mais você, como você já está intrinsecamente limitado, ao errar, você reduz o seu grau de liberdade. E o contrário também é verdade. Né? E ao acertar, você aumenta o seu grau de liberdade. Né? Prócamo não. Prócamo, qualquer coisa que você faça, você é um exercício da liberdade e você continua com a mesma liberdade na decisão seguinte, na seguinte, na seguinte, na seguinte. Beleza? Até aqui? Tá. Portanto, então, Hobbes é um herdeiro dessa noção de liberdade. Liberdade como livre-arbítrio, isto é, uma potência de indeterminação absoluta do homem diante de quaisquer possibilidades boas ou más. E, portanto, né, a liberdade também não tem que se ater, nem aumenta, nem diminui em função da razão. Tudo bem, irmão? Tudo bem. A razão é simplesmente isso. Razão operacional. Isso. Calculador. É uma máquina de calcular, é o computador que você tem na sua cabeça. E portanto, ele não influi sobre a sua liberdade. Daí a pergunta do Santini, né? Porque a liberdade ela não seria irrestrita. Né? Quer dizer, como ela não tem a razão para guiá-la, ela é irrestrita, em princípio. Eu posso escolher o que eu bem entendo. Tudo bem? Agora, isso é muito parecido com um argumento libertário, né? Liberdade é meramente poder escolher o que eu quiser. Né? Libertário de quem, então? Esse é o problema. Liberdade, veja, o libertário no sentido moderno, o cara que advoga a absoluta liberdade Isso, esse cara aí. econômica e liberdade do governo, reduzir Estado mínimo, qualquer intervenção do governo na minha vida, etc. Todos esses são descendentes do Hobbes. Então, isso que eu estou dizendo. Entende? E evidentemente mantiveram. Né? Mantiveram esse conceito de liberdade. Libertário no sentido de teologia da libertação é outro conceito de liberdade. Liberdade Liberdade no sentido de libertar o ser humano dos condicionamentos sociais. Tirar o ser humano da jaula, porque ele necessariamente está metido pelas condições socioeconômicas exploratórias. Entende? O conceito de liberdade. Porque a visão dele, um rico é mais livre do que um pobre. Exatamente. Tudo bem? Muito bem. Fala. No primeiro momento você disse que a visão do Hobbes seria uma visão imaterialista da razão. Bastante, totalmente. Totalmente. O meu professor ele disse que o Hobbes, basicamente, o pensamento, pensar era
completamente material. É como se fosse espaço dessas partículas de um lado para o outro. Só. Se quiser, é como uma máquina, sabe aquelas máquinas de calcular antigas que você botava, apertava os botõezinhos, saía a folha lá, fazia o barulho, né? Sei lá que ajustes mecânicos tinha lá dentro para fazer esse negócio. Isso, a razão do Hobbes é uma máquina de calcular dessa. Né? Ela sabe que número ela está imprimindo? Não. Ela sabe que número ela está recebendo? Não. Ela está processando as pecinhas mecânicas lá e... Isso aqui é consciência. Como que? Você aprende a mexer. Consciência vai aparecer marginalmente, no caso do Hobbes, evidentemente, e vai reaparecer muito 2 séculos, 3 séculos depois, como autoconsciência, quando já esse conceito aqui está um pouco mais refinado. Né? Mas, em si, consciência como algo que dirija o comportamento humano, não há. Beleza. Então, como é que fica a liberdade? A liberdade vira pura subjeção. Eu defino o que é bom para mim e executo. Então, só que isso socialmente significa o quê? Significa caos. Significa Nossa, vocês são cartesianos. A liberdade é absoluta, ou seja, independente da razão, egoísta e carece de um elemento objetivo. e em si carece de direcionamento. Isso naturalmente vai dar num estado de natureza, conceito acho que inventado por ele, o Santinho pode me corrigir, né? Um estado de natureza que é um conceito permanente de egoísmos, de ódio de todos contra todos, que cada qual procurando maximizar a sua liberdade e tentando reduzir a alheia, portanto, um estado de guerra permanente. Inclusive de si consigo. Daí o homo hominis lupus fala. Você não concordou e corrige, então. Eu acho, estou dizendo bem achado, porque vamos dizer assim, o Volk chega a dizer que há uma lei da natureza, vamos dizer assim, a primeira lei da natureza, ela move o homem à paz. Contudo, Certo. em sociedade, isso não é possível. Então, O homem, vamos dizer assim, é uma espécie de antecipação de Rousseau, né? Nesse caso específico. Nesse caso específico, antecipação de Rousseau. e a lei da natureza, A lei da natureza, ela qual a se natureza? fosse um mandato para a paz. Contudo, em sociedade, no momento que o homem vive em sociedade, a colisão das múltiplas, a colisão da minha liberdade com a liberdade de outrem, nos impede ao contrário, nos impede a guerra. Tá, que conceito de natureza é esse, nesse contexto? Natureza humana. Não, Puramente animal. já não é a natureza humana dos clássicos, já não é aquilo que a coisa é. Porque Porque a própria Vocês não conseguem perceber não há natureza humana. a essência. Para os clássicos, não há natureza humana sem razão. isso. Então, esse conceito de natureza significa o quê? Já não tem consciência, já diz muita coisa. Já não tem consciência, já é um homem puramente biológico, puramente animal. Isso. Já não tem uma forma. Então, é a tendência espontânea que eu tenho por nascimento. É o gênio egoísta. Você considerou todos os materiais, egoístas. Quer dizer, isso, né? Quer dizer, e evidentemente, né, o Hobbes pegou uma época conturbada, que era o estabelecimento
crescimento da igreja anglicana, perseguição aos protestantes, etc. Deixa de dar o fizeram golpes de 8ª categoria. Isso. Mas o curioso é que o Robbins, assim como usou, ele tenta, ele sabe que ele precisa justificar esse presumido estado de natureza de algum modo. Claro. Então, assim como usou, ele vai tentar justificar isso com decisões, mas é uma argumentação bem falida. Assim, Sim, porque os dois se baseiam num estado de natureza, que é um estado de natureza imaginável. O que me conduz os meus sentimentos inatos? Cara, eu quero paz, entende? Em épocas conturbadas, depois de ter aguentado Lula, depois de ter aguentado Collor, depois de ter aguentado Sarney, depois de ter aguentado os ministros, eu quero paz, entende? Me deixe em paz, para de derrubar o dinheiro, para de, entende? Se fosse Eu quero paz. se fosse só o Valdir na época dele, estava muito bom. Se na época dele fosse só o Valdir, estava excelente. Estava ótimo, mas Bom demais. estava roubando a religião, estava roubando Cabeças. a cabeça, estava roubando tudo. Pelo amor de Deus, quero paz! Esforços rolados. Agora, esse é um conceito sentimentaloide de natureza. Né? Já é o conceito moderno, pós isso aqui, pós a redução da razão. Por vez que se tem a redução da razão, o estado de natureza passa a ser aquilo que eu desejo intrinsecamente. Né? Mas o estado de natureza de fato, porque eu preciso viver em sociedade, é o estado de homem de lupus. Homem como lobo do homem. Um animal de... Então, ao que a gente... Como é que você resolve esse conflito interno? Preciso de uma lei de direitos que me permitam satisfazer. Então, se eu tenho fome, eu tenho que ter um direito que me permita um direito à alimentação. Se eu tenho direito sexual, eu tenho um direito também que me permita isso. E a polícia tem que... Tá. Mas por que a polícia tem autoridade? Porque nós, nesse estado de natureza arábico, o homem é o do homem, não tem paz, não tem como... Para a gente conseguir essa paz almejada, o que a gente faz? Para que, por um bem comum, digamos assim, a gente possa ter esse mínimo de... Então, o que nós fazemos? Nós cedemos uma parte da nossa liberdade pelo meio do quê? Por meio de um contrato verbal com todos os outros elementos da sociedade, né? Então, por meio do contrato social, posso pagar aqui? Não pode. Como esse estado é indesejável, então nós, por meio de um contrato, chamado contrato social, cedemos parte da nossa liberdade ao quê? Ao Estado, ao legal. Ao Estado, exatamente. Que é a encarnação da coletividade. E ao Estado é que cabe, então, o quê? Garantir a paz e as bases da convivência entre todos. Tá? Agora, repara que isso, né, você está partindo de que princípio? De que a liberdade é absoluta e é egoísta. Né? Ponto 2, você está partindo, então, esse é o problema do Santini. Santini diz que não existe sintese, isto é, de que o ser humano não quer o bem, e sim de que ele quer o seu bem e só. Vocês não quiseram a discussão, agora não vai ter que aguentar. Eu não preciso. Já Você tem uma pequena. Uma pequena. Uma aula de
Faça uma objeção, tenha coragem. Não, objeção, tem só uma dúvida até mesmo. É porque é curioso que na primeira edição do Leviatã, nós você abre assim na capa, né? Você vira assim, aquela página do título, né? Você vira, e isso foi uma editor isso. Há um desenho do Leviatã. Isso. Só que quando você aproxima, o Leviatã, o corpo do Leviatã é composto por centenas de Leviatãzinhos, assim, né? Centenas de homenzinhos. É um gigante de forma humana composto por uma série de homenzinhos. Exato, mas o curioso, na verdade, é que. E tem uma espada, né? Eu digo, a despeito, vamos dizer assim, até de tudo isso, o mais curioso é que esse desenho, ele de fato, ele vamos dizer assim, é a prova viva do mecanicismo do Thomas, porque ele concebe mesmo a razão como, falando assim, como unidades numéricas, cuja totalidade E nós somos. exatamente, cuja totalidade é igual às outras partes. Então, vamos dizer assim, o exercício do poder, o exercício do poder absoluto, nesse caso, né? Poder absoluto, ele necessariamente vai imperar como uma restrição total à liberdade de todas as partes. Né? Quer dizer, todos vão conceder, de fato, a soma aritmética mesmo de todas as partes do poder. Então, o poder absoluto pode dizer o todo do qual nós somos as partes. Tem até o discurso aquele famoso debate entre o Habermas e o Ratzinger, reproduzido entre Vossa Excelência e o professor Giannotti. Seu reproduzido? Onde pode me corrigir se estiver errado. O Giannotti mesmo se dedicou a fazer a minha parte. Exatamente. Onde, se eu estiver errado, me corrija, mas onde se discute isso, né? Quer dizer, se você renuncia às bases cristãs, uma série de elementos próprios, tributários do pensamento cristão, como dignidade da pessoa humana, sobretudo isso, né? O conceito de pessoa humana, você acaba, não há outra, se você tira essas bases, sobretudo o conceito de dignidade da pessoa humana, não existe outra alternativa senão a volta ao individualismo. E a volta ao individualismo significa necessariamente o Leviatã. Porque cada pessoa, então, é uma unidade numérica cuja soma é igual ao todo. Quer dizer, a finalidade de cada uma dessas partes, ela é imanente ao todo. Então, o todo é mais poderoso e a finalidade do todo é primar a finalidade de cada uma das partes. Aí pronto, é um absolutismo absoluto. Mais perfeito. Só que o curioso é que ele não chega, Hobbes não chega a isso porque seja mal, porque seja um cara malvado. Ele não chega a isso porque ele é um mecanicista. Então, faz todo sentido na concepção da própria ciência, da própria filosofia, da submissão Que é a ciência. aos paradigmas da mecânica, faz todo sentido você chegar a essa conclusão. Aritmetização da natureza humana e, portanto, do corpo social. Né? Mas o Hobbes não chegou a se ver nesse todo? Sim. E não chegou a militar com nada. Ele não participou propriamente da vida pública, no sentido de ser um ator político. Se bem me lembro, ele não ocupou o cargo político dele. Acho que não. Quer dizer, ele não participou diretamente das brigas políticas. Ele é um teórico sentado no seu gabinete lá, escrevendo, tem tempo, tem dinheiro para escrever e tal. O Locke Tinha o bolsa da capa, tudo isso. Isso, já teve, falar com o moço da Mas curiosamente, esse conceito de liberdade absoluta leva a uma neutralização total da liberdade dentro do todo social. só É uma negação de si mesmo. Só mais uma nota de rodapé. Venha pra cá, então. É que não, olha a nota de rodapé que meu pai vai. É curioso tem que observar que o principal, aquele que desenvolveu a principal objeção a Hobbes, na sua época, que é de uma geração imediatamente posterior ao Hobbes, era um cardeal da Irlanda. E esse cardeal
Eu esqueci qual é o nome do livro do cardeal, esqueci. Mas o fato é que ele escreve um livro contra o Leviatã, contra, na verdade, essa concepção aritmetizante da natureza humana, né, portanto, do corpo social e tudo mais. E o livro desse cidadão, desse cardeal, era uma espécie de, tornou-se uma espécie de currículo básico no Trinity College, onde. No Trinity College? Eu acho que é no Trinity College. Eu acho que é, tenho quase certeza. E esse livro foi uma espécie assim, da serviu de base à educação, à formação do Edmund Burke. Edmund Burke, ele muito provavelmente, ninguém tem certeza disso, mas muito provavelmente ele leu esse livro do cardeal escondido, provavelmente, né? Deixou escondido na biblioteca lá e lá mesmo. Como o pessoal faz hoje em dia, né, com a doutrina social da igreja, todo mundo lê, só que depois não, né, finge que inventou ele as ideias. Né, tira uma ideia e assim. Mas esse cardeal, esse livro, o seu filho, mas eu não li o livro, né? Só li o antigo falando sobre. Mas a principal preocupação do cardeal estava justamente no problema do individualismo e na contraposição ao esse conceito de individualismo aritmetizante da pessoa humana. Repare que se a liberdade é absoluta, Porque sem isso você não resolve o problema, né? Porque senão você vai. Se você reagir segundo argumentos libertários, você não resolve o problema. Você cai em outro individualismo, de outro jeito. Então, ou você recupera certa tradição personalista, vamos dizer assim, ou lascou. Exatamente, isso mesmo. Ó, se a liberdade é absoluta, né, e como é que fica a moral para um monte de pessoas porque a liberdade é absoluta? Não é difícil, Né? não é difícil. Não estritamente, ainda não estamos no método do relativismo, mas como é que se formula a moral? Ou em termos de leis externas à pessoa, portanto, impostas por uma entidade externa, que para Occam ainda é Deus, e secundariamente é o Estado. Tá? Para Hobbes já não é Deus. Portanto, quem é que vai formular a lei? O Estado. E para o indivíduo, como é que ela se apresenta? Com coerção. Como direitos. Né? Não como deveres, não como coisas que eu devo fazer, mas como coisas a que eu tenho direito. Né? O conceito de direitos humanos é muito mais antigo, os históricos no mercado. Mas todo direito implica um dever, né? Mas isso, os clássicos, todo direito implica um dever, então tanto faz formular por deveres ou por direitos. Psicologicamente é mais interessante por deveres do que por direitos, porque, enfim, as pessoas têm uma forte tendência a olhar para os direitos e pouca tendência a olhar para os deveres. É a clássica história do velho Bispo, que durante a Revolução Francesa, quando se fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, disse, mas pessoal, por que a gente não faz também uma declaração dos deveres do homem e do cidadão? Porque os direitos, sabe como é que é? Todo mundo olha, os deveres não é tão fácil. Então, repara que no fundo, liberdade absoluta implica direitos absolutos. Eu tenho direito de tudo. Que o Hobbes não vai desenvolver, mas que nós desenvolvemos. Né? Direito à felicidade, direito à saúde, direito à educação, direito ao transporte, direito eu tenho direito a absolutamente todas as coisas. Vocês é que têm que fazer, só um segundo, vocês é que têm que fazer, tem que, digamos, me dar esses direitos, correto? Torná-los possíveis, viáveis. E vocês, coletivamente, quem são? O Estado. Portanto, o Estado tem que me garantir esses direitos. Isso, no fundo, ainda não está desenvolvido, mas já está em germe na visão do Hobbes.
O Hobbes, ele, muitas vezes, não chega nem a ser tão abstrato, como depois seria um capítulo mais como professor. Ele chega a dizer que nós temos, cada indivíduo tem direito, inclusive a posse dos outros corpos. A posse dos corpos de outro. Irrestritamente. Os corpos não é um negócio de direito, a felicidade, né? A posse dos corpos de outros. A propriedade da terra e. Claro, escravidão. Irrestritamente, a escravidão. Mas, enfim, tem que ceder isso para outros para que conseguir, pelo menos, garantir a minha, né? No fundo, é a sociedade no fundo, é a sociedade de favela dominada por traficantes, né? Entende? Quer dizer, cara, eu basicamente tenho direito a tudo, entende? Só que, como tá um monte de cara armado para todo lado aqui, então eu transfiro para o traficante maior, que é mais forte, e peço para ele garantir os meus, a minha parte, entendeu? Essa é a visão. Beleza. Duas ficções básicas. Primeiro, a do estado de natureza. Esse estado de natureza, Aristóteles tem um chilique. Né? Por que razão? Porque para Aristóteles o homem tende ao bem. Esse estado de natureza, não só por isso, mas também por quê? Onde é que se observa o estado de natureza? Aqui e agora. Tem um monte de cara aqui, tá? Você quer estado de natureza? Olha como parecer um pirralho aqui. Né? Olha para o cara lá de coisa de estrada. Olha para o outro. Isso é estado de natureza. Entende? Não existe um estado de natureza anterior à história ou em algum momento originário do ser humano. Né? O estado de natureza é aquele que é representado pelos seres humanos, por todas as criaturas que têm natureza humana. Isso é estado de natureza. Bom, mas não faz sentido se parar e dizer, não, o estado de natureza como deveria ser, na origem era, né? O meu ideal era o quê? Poder ficar sentado na frente da minha lareira acesa, num dia de inverno, fumando um cachimbo, e sozinho, com o meu cachorro, o Rex, né? E tomando conhaque. E tendo paz. Isso era o meu estado originário. Mas aí, na vida real, todos os outros entraram os saxões armados, e depois os normandos, e os cambau, né? E os traficantes, e tem tiro de metralhadora na noite todo dia, etc, etc, etc. Bom, então esse aí era o estado de natureza dos seres humanos. Bom, cara, onde é que você está entendendo esse negócio? O estado de natureza dele, tanto quanto do Rousseau, tanto o estado de natureza de todos contra todos, quanto o estado de natureza ideal, maravilhoso, em que todos os homens são felizes e todos comem das nozes e das maçãs que a natureza generosamente oferece para todos, etc. Isso tudo é balela. Tudo bem até aqui? Fato é, o que a gente vê aqui, tem um idiota ensinando e tem vários idiotas ouvindo. Né? Isso é fato de natureza. Né? Fato A que existem pessoas que sabem um pouco mais, outros que sabem um pouco menos. E uns têm que ensinar e outros que não. Tem o Hegel, que é metido a ditador, que fica dizendo, mas já, que é o nome, programação, não sei o que e tal. Né? Existem autoritários e existem ovelhinhas que seguem os autoritários, enfim. Isso é o estado de natureza que podemos observar, real. Né? Força bruta. Força bruta em alguns casos, outros, a argumentação se tem algum contestador, tipo Santini, né? Fica fazendo notas de rodapé, etc. Tal, né? Enfim, tem estado de natureza real.
Agora, o dele não, o dele é totalmente imaginário. Porque ninguém nunca teve liberdade absoluta, né? Ele já Não viu existe esse estado. Não é? Quando que existiu esse estado de real de todos contra todos? Não é? Tá bom, as tribos indígenas, entre si, os 300 membros das tribos indígenas não eram todos contra todos, eram todos solidários. Tudo bem que de tempos a tempos, para não dizer, passar o tempo lá, fazer um ataque contra a tribo vizinha, matar uns, comer e tal. Você quer ver um bando A de gente tem que se índios convertir, de vez em quando tem que ter futebol. Você quer ver um bando de índios eram solidários? Assista aquele vídeo, aquele filme do Mel Gibson apocalíptico, solidaríssimos, nas séries principalmente. Eles iam até a África do Sul pegar indígena para sacrificar os rituais deles. Cortar a cabeça, Cortar a tirar o cabeça, coração. arrancar o coração do cara vivo, é super sumo do mundo. Mas quer dizer, tanto um quanto o outro, Enfim, né? Existe tanto uma coisa quanto a outra. Você absolutizar uma ou outra é por imaginação. Né? Segundo, contrato social. Quer dizer, outro conceito por qual Aristóteles teria uma síncope, assim, derrame cerebral. eu nunca assinei, você já assinou? Você já assinou um contrato social? Eu nunca assinei. Por isso, mas nem como contrato verbal. Não, então. Eu toco quando eu entro no ônibus, eu faço um contrato verbal com a companhia, não sei se é até aqui, pago R$3, tal, né? Mas o contrato social também, quer dizer, a sociedade é muito mais do que um contrato. O contrato implica um acordo entre as partes, um acordo livre e voluntário entre as partes, e que, portanto, pode ser modificado de acordo com as partes. Até então, até o Hobbes, não se entende a sociedade assim. A sociedade não é um acordo livre entre partes que pode ser modificado à vontade. A sociedade tem uma estrutura básica, que é uma estrutura de autoridade, não necessariamente de domínio, né? Mas uma estrutura de autoridade e uma estrutura de submissão, que implica a obediência à autoridade, etc. E isso existe para fazer o conjunto funcionar. Idealmente, a autoridade deveria servir aos súditos, e os súditos deveriam deixar-se governar, etc, etc, etc. Mas, quer dizer, é algo muito mais observado no real. O próprio contrato social é uma invenção da imaginação, né? E que torna a sociedade como tal um objeto que depende do arbítrio humano. Isto é, nós podemos reformar a sociedade ao nosso gosto, do jeito que a gente quiser. Mais uma vez, não é o Hobbes que vai fazer isso, né? Mas vai ser a lógica implícita nessa expressão que vai fazer com que se nasçam durante a modernidade todas as tentativas de fazer a sociedade do jeito que cada um quer. Santinho? Só uma nota de rodapé, é que como o Hobbes é um mecanicista, né? Bom, aí, vamos dizer assim, o Leviatã é a soma perfeita de todas as partes, né? Desde essa visão aritmetizante, a finalidade do corpo social, ela passa ao arbítrio do soberano. Isso. Daquele que corresponde ao governo do todo, né? Ela é um arbítrio do soberano. Porque uma mera, vamos dizer assim, esse conceito aritmetizante de sociedade, nesse caso, essa sociedade seria uma mera justaposição de indivíduos. Ela não é, a rigor, uma associação. Isso. Ela não é uma comunidade. Ela não é uma associação de tipo próprio, né? Toda vez que se fosse uma associação, no caso de uma associação, Cada um teria uma parte de direitos, cada um cederia uma parte de direitos e, ao mesmo tempo, cada um teria o direito de designar o soberano mediante cada uma das partes teria, vamos dizer assim, numa associação, aquele que fica responsável
pelo governo, Tem que prestar conta. ele tem que prestar contas a cada uma das partes. Não é? Fiscaliza. Ele tem que prestar contas a cada uma das partes. Ou seja, é um conceito, digamos assim, comunitário, um conceito político clássico. A sociedade não é uma mera justaposição de indivíduos. Ela é uma associação. É um negócio meio diferente. É uma coisa é você jogar um monte de gente dentro de um galpão lá. Outra coisa é você pensar que essas pessoas, segundo determinados costumes e determinadas necessidades, acabaram resolvendo se congregar em determinado lugar em prol de uma vida melhor do que eles tinham antes. Não é só isso, né? Mas, enfim, se você parte do conceito de estado de natureza absolutamente fictício, né, imaginário, isso leva você a pensar que a sociedade é uma mera justaposição de indivíduos que estão lá e caíram lá do nada, e então alguém precisa mandar em todo mundo e descer um tacão para mover em pedaços. Né? E mais, quer dizer, como isso é o que existe, como é fisicista, então o que existe são seres humanos físicos e o cara que manda, o Estado, que no caso, na pessoa do rei, é quem manda, ponto. E tudo está ao arbítrio dele, como você disse. E a finalidade do todo é primar a finalidade de cada uma das partes. Essa é a diferença do rei Jaime 1600, Sim. Jaime, o rei 1200. O rei 1200, o rei medieval, pelo menos ele tem a consciência de que existe um código não escrito, divino, acima dele, e ao qual ele vai ter que prestar contas pela sua administração. O rei moderno não. Ele não tem para que prestar contas a ninguém. Ele só tem que prestar contas a si mesmo. Aí também tem lá. Portanto, E você também tem o problema da autoridade espiritual, enfim, mas o negócio é que só para mesmo que importa, mas o moderno, mesmo que ele aceite formalmente a autoridade espiritual, ele ainda aceita, na melhor das hipóteses, como, digamos, um contraponto da dele. Né? Não acima dele. Não há nenhum rei moderno, por exemplo, que tenha sido deposto pelo Papa e tenha aceitado isso. Em nenhum momento isso aí se configurou. Ao passo que imperadores medievais foram depostos e tiveram que ir lá fazer penitência para serem reinstaurados no cargo. mesmo eu me lembro agora, talvez seja do Grande Médici, algum príncipe do Renascimento Poderoso, que teve um problema sério, né, com os Borgia, e o Papa era um louco, e, vamos dizer assim, parecia fazer todo sentido que o príncipe, talvez fosse do Grande Médici, se fosse lá e invadisse Roma, mas o argumento, não lembro agora qual foi o príncipe, talvez não seja do Lourenço, foi o seguinte, fulano de tal tem feito tudo isso, o Borgia, fulano de tal, mas a respeito de tudo ele é o Papa, eu não posso simplesmente ir lá e invadir. Mas o negócio aqui, voltando aqui, só para prenunciando o que vai acontecer depois, o Rousseau, a sociedade é também isso, né? Uma justa posição de indivíduos. Acontece que cada uma dessas partes, ela agora tem, para o Rousseau, ela tem uma autonomia. Isso. Então ela tem um direito absoluto. Ou seja, não existe nenhuma possibilidade de relativização dos direitos. Porque os direitos não são relativos a nada. Isso porque o estado de natureza do Rousseau é bom. Então, basicamente, são todos bons. O estado de natureza é mau. Os homens são maus. Para que eles não se prejudiquem, é que eles precisam ceder a liberdade para o chefe. Não me parece que para o voto do estado de natureza também é da bondade. Acontece que fatalmente ainda tem pecado original. Acontece que fatalmente essa bondade é impossível. Na análise do fato social da sociedade, isso é impossível. Então, na prática, o que você vai ter é isso, e portanto você precisa ceder a sua liberdade para o soberano. Certo. No caso do Rousseau, não. No caso disso, você é uma entidade autônoma, livre, boa, né? E o soberano, no máximo, tem uma potencialidade de regulação, vamos dizer assim. Isso, né, na teoria, na tese, embora não depois na prática.
pouquinho. Porque para o Rousseau, no momento em que houver no momento em que houver o contrato social tal qual ele propõe, a sociedade futura, a partir do momento em que houver um contrato que invoca as condições, né, que é o que os revolucionários depois, em termos de já colocar, a partir do momento em que houver esse aperfeiçoamento do contrato social, o estado de natureza, a partir desse contrato, será melhor do que o estado de natureza original. Será melhor. Sim, sim. Porque agora os homens tomam consciência clara e distinta da sua autonomia. Sim, sim. E antes do estado de natureza, eles viviam essa autonomia, mas eles não tinham a consciência dessa. Eles não eram conscientes dessa autonomia. Perfeito, beleza. Mas tanto para há coincidência entre os dois, porque tanto para o Rousseau quanto para o Hobbes, o estado atual, a sociedade atual, é de corrupção da natureza. Sim, sim. Ele, vamos dizer assim, ele agride a sociedade política nos termos da vida presente. O Hobbes é impossível de evitar. É impossível de evitar, exatamente. No caso do Rousseau, é possível superar. Justo. Mas tanto um quanto o outro tem uma concepção de sociedade individualista e. Beleza. Bom, então agora, para responder as suas perguntas, acho que é como podemos conhecer a natureza humana? Pode ler. Dentro do esquema hobbesiano, não conhecemos a natureza humana. Só podemos conhecer o individual. Todo conhecimento empírico não dá conhecimento de natureza, a não ser descritiva. Não diz o que a coisa é, mas como ela funciona. Certo? Então você pode conhecer a natureza humana como regras de funcionamento. Ou seja, aqui, dessa forma aqui. Né? Você diz, não, tem cachorro de pelo comprido, tem cachorro de pelo curto. Né? Portanto, você vai fazer uma descrição do ser humano, e essa descrição tem que ser histórica e não é mais uma descrição metafísica. Perfeito. E, portanto, você também, por mais que se diga deveria ser assim um assado, é meramente uma questão de conveniência e não uma questão de como as coisas são e, portanto, deveriam se desenvolver. Então, os enciclopedistas todos se preocupam muito com o estudo da história e de buscar leis de determinação da civilização, do processo civilizatório. Leis de tudo do processo civilizatório. Exatamente. Porque a liberdade enquanto direito natural não seria irrestrita? Porque a prática demonstra que ela acaba em briga de foice no escuro. Cada qual defendendo os seus direitos e acaba na briga de foice aqui. Então, aí, diga-se, então, o Estado, vamos dizer assim, todavia, vivendo segundo o direito natural, a vida se torna pura violência. Então, o direito positivo, ele é absolutamente primaz ao direito natural. Então, o direito natural não tem nenhuma primazia mediante o direito positivo, logo o príncipe. Só que esse direito natural é enganoso, você usar a expressão direito natural para isso, né? É o direito natural moderno. Esse direito natural é meramente o que seria uma formulação de como as coisas funcionam na prática agora. Mas aí você dá um cheque em branco para o legislador. Isso, exatamente. Porque ele não tem nenhuma restrição, porque não há nada que impede mediante a formulação da lei, da normativa. Isso, exatamente. E a terceira, pode o poder político almejar legitimidade sem que o seu exercício corrompa a natureza. O seu papel é justamente corrigir a natureza. Portanto, a sua legitimidade está nisso. A natureza tem que ser violentamente restringida. Segundo o Hobbes. Mas isso muda como a natureza? Estritamente não, simplesmente mantém dentro a natureza é um cachorro muito bonito, muito tal e muito feroz, portanto você tem que mantê-lo
né? Em rédea curta, tem que botar focinheira nele. A natureza humana é um pitbull, pronto. Portanto, você só pode ser convidado para passear com focinheira. Agora, respondendo de maneira tomista e clássica, como podemos conhecer a natureza humana? Pela razão que nos dá o que o ser humano é e o que, portanto, ele poderia e deveria ser. Porque a liberdade enquanto direito natural não se restrita, porque a liberdade não é irrestrita. A vontade livre quer a felicidade e ela escolhe sobre os meios, portanto ela é necessariamente restrita. Já desde um ponto de partida. Além disso, dada essa restrição, ela precisa ser coordenada, dirigida para um fim comum que permita a sua planificação individual. Portanto, é preciso que a sociedade coordene as vontades individuais, de tal forma que essas vontades individuais tenham condições de encontrar o melhor caminho para a realização da sua felicidade. E a terceira pode o poder político almejar a felicidade legitimada, sim, porque o poder político faz parte da natureza humana. E a natureza humana precisa de coordenação social e, portanto, com o poder político. Porque é da natureza mesmo. É porque é da própria natureza, exatamente. O que corrompe é justamente o fato se o poder político é corrompido com seus fins. Aí sim é que ele corrompe o resto. Corromper a natureza humana é não ter poder político. Tanto não ter nenhum poder político como um poder político exercido de maneira egoísta e imoral. Mas como assim poder humano, autoridade, hierarquia? Mas a resposta fica completamente diferente dependendo de qual dos seus termos de base. Fala. Mas como assim o poder político, a autoridade política, ela vem da natureza humana? Porque quando você tem três pessoas diferentes, as três com uma razão limitada, que querem o mesmo fim, o que essas três vão fazer? As três vão ter visões diferentes, modos diferentes de enxergar qual é a melhor maneira de você chegar ao teu fim. O que você precisa ter, portanto? Alguém imparcial. Um desses três, se você tem só três, são três, não tem um imparcial. O imparcial é Deus que está fora dos três, mas vela dos três. Mas um desses três tem que, mediante um judicioso exercício da autoridade moral, sapiencial, da argumentação e também de um certo exercício de força quando necessário, convencer os outros a procurar uma dessas maneiras. Muito provavelmente as três podem ser igualmente boas ou igualmente falíveis, portanto, não necessariamente haverá a solução perfeita nessas três. Também não se espera do Estado que ele consiga realizar a situação perfeita. Apenas se espera que ele não faça cagadas e ainda por cima insista em continuar fazendo grandes, pequenas bênçãos individuais. Mas são duas coisas. Primeiro, quando você inflaciona do modo como faz jogos, o próprio poder do Estado, é um processo inflacionário do poder, a partir de então, você acaba presumindo determinadas condições para o exercício legítimo do poder, que muitas vezes, por conta de você se fazer numa ficção, você acaba inflacionando de tal modo os deveres do Estado, que você acaba colocando determinadas condições de legitimidade para o exercício do poder que muitas vezes são irrealizáveis na prática. De tal modo que você acaba criando todas as condições para o gasto civil. Você acaba pedindo, você inflaciona de tal modo o poder do Estado, você acaba exigindo mais dele do que ele mesmo pode oferecer, do que ele mesmo pode
em um processo ditatorial é subsequente, não atrás do outro. Estabilidade. Tá, então, Algum tipo de estabilidade. sim. Mas a primeira era essa. A primeira era a pergunta sobre por que a natureza se deduz, a própria natureza humana se deduz à necessidade do poder político. Na prática, a gente já pode observar isso nas nossas próprias condições atuais. Né? Quer dizer, você precisa de uma cadeira, você, em geral, não dispõe de técnicas suficientes para trabalhar no seu emprego e precisa de uma cadeira. Né? Então, você precisa comprar uma cadeira, ou pedir para alguém fazer e fazer uma vaga. Você precisa morar, você não consegue construir uma parede porque você se preocupa com assuntos financeiros, sei lá. Você contrata alguém para fazer uma parede. E daí que resulta dessas relações de necessidade, dessas necessidades devidas, como assim, a consequências da nossa própria natureza, né? O fato de ser homem resulta daí de determinadas necessidades. O cumprimento dessas necessidades exige uma série de relacionamentos. Né? Logo, devido à limitação da nossa própria natureza, pelo fato de que nós, por si só, não conseguimos prover todos os meios necessários para a manutenção da própria vida, acabam resultando relações políticas, sociais, comerciais, etc. e tal, e disso a necessidade, na prática, de um poder político. Né? Resulta daí necessariamente que haja um poder político, alguém que coordene esses relacionamentos. Né? Nem todo mundo aqui vai colher fumo e banana. Alguém aqui precisa vigiar o tribo para ver se não vão ser atacados. E, enfim, que é a concepção que o Hobbes não tem, né? Que é um estado fictício, assim, uma espécie de, como diz o Borges, exatamente, que ele diz que como dizer, os livros a filosofia, os filósofos modernos, os filósofos modernos são os verdadeiros pais da literatura de ficção. Né? É claro. Porque são obras magníficas e muito bem escritas e grandes tratados, só que são construções fictícias, assim, com um poder impressionante, né? São apoiadas em ficções. Daí, vamos dizer assim, por que a modernidade é tão tarada por ficções? É um estudo à parte, né? E até hoje eu não consegui responder isso. Por que essa tara por ficções? Assim, as ficções. Porque não existe realidade. Mas por quê? Porque O BBC é melhor possível. em algum momento chega a ser quase uma espécie de sintoma de mentalidade. Tem um desgosto De pela cosmovisão. realidade. Isso, claro, preguiça. Não, é desgosto pela realidade. Né? É uma troca, né? A tibieza pode ser definida como desgosto pela realidade. Uma das definições de tibieza possíveis é essa. Né? E você tem todos os sintomas da tibieza na modernidade. Eu dei uma hipótese. A minha hipótese é um fracasso que houve já ali no século XVII, já é um sintoma da constatação de que o projeto do humanismo secular, ele fracassou. Sim, O fracasso do projeto do humanismo prometeu algo que não podia cumprir. mas o humanismo já é uma ficção. Já é uma ficção. Por sua vez, nasce um fracasso nominalista. Também. Da Universidade de 1400, 1300. Exatamente. O humanismo prometeu algo que não podia cumprir. Aí, O humanismo é uma espécie de, cara, eu não gostei desse mundo como ele é, né? Não gostei do mundo como eu estou vendo, então eu vou apostar na minha liberdade. O nominalismo infla a liberdade pessoal, individual. De certa forma, nós podemos entendê-lo como o mito da liberdade individual, liberdade irrestrita potencialmente. E claro, para sustentar esse mito, você tem que ir gerando novos mitos. Né? Porque senão, a liberdade irrestrita só existe imaginativamente. Então, eu só consigo sustentar que a minha liberdade irrestrita em cima de ficções. Uma após a outra. Quando uma fracassa, eu bato para a outra. Né? É o típico cara imaginativo, que vive sempre com o sonho que ele vai realizar proximamente. Né? Mas que nunca realiza esse sonho. Autoadiável. Autoadiável, então. Sempre é o que vem. Sempre o que vem, sempre o próximo. A sociedade perfeita está na volta da esquina. Então,
É só a gente abolir a propriedade privada que tudo vai ficar bem. É só a gente abolir o governo. É só a gente abolir isso aqui. É só a gente tal. É só a gente abolir a moral. É só a gente abolir tal. E pronto, está realizado. Está chegando. Sempre que ainda é muito aí. Foi isso o tempo, foi era bom quando isso. Hoje é só passar no concurso para não concurso. São especialistas. Mas, assim, embora o Hobbes esteja errado, que é muito pessimista, pessoal da natureza dele, com a antropologia dele, o conceito de homem, muito pessimista e tal, embora isso esteja errado, colocado, a parte de coerção da polícia, sabe? Essa dimensão de coerção, do uso da força do Estado. Eu não sei, a minha visão é que quem critica, o professor ele é anarquista, o professor que eu tive de política, ele falava no final do Hobbes nesse sentido, do estado da natureza pessimista, ele é muito ele já era da visão do sol, o homem é bom por natureza. E só que aí eu penso que essa crítica que dá certo, ela cai no anarquismo, de certo modo, de que não, como é que a gente resolve isso? Não, é bom, basta isso, o problema é a coerção do Estado, a força física, mas eu não sei, eu vejo que a polícia ela é necessária, que o Estado ele precisa disso, mas, por um lado, eu não concordo com a visão de natureza humana completamente pessimista do Hobbes. Então, como que dá para conciliar isso com A visão clássica é aquilo que eu falei. Se tem os três, alguém tem que dirigir, esse cara que dirige, ele tem que usar os meios, que são mais ou menos os mesmos sempre, de acordo com a gradação. Tem que apostar em convencer no fato de ter razão. Segundo, tem que usar a retórica como apoio da razão. Né? Terceiro, tem que ter prudência ele pessoalmente para tentar acertar o melhor possível dentro das limitações. E quarto, faz parte desse uso dos meios e da prudência, saber que a coerção é algo necessário, quer para evitar sabotagens, quer para, digamos assim, dar aquele ânimo adicional. Entende? Quer dizer, um certo grau de coerção sempre é necessário. Só que excesso de coerção é sempre contraproducente. O que acontece quando as pessoas se sentem forçadas ao universo? Você tem que ter uma vestida, você vai forçar de um lado, o outro vai ter sido disso. Exato, ela fica revoltada. Né? Sempre foi necessário a polícia. Nunca existiu nenhuma sociedade que pudesse dizer, não, tudo bem, então. Né? Não precisa de polícia. No momento em que a polícia desapareceu, o que teve que aparecer no lugar milícias? O senhor feudal, exato, a milícia. Né? Acontece na favela, por exemplo. Exatamente. Portanto, a coerção lá é necessária. Legal, e o grande problema é que ela seja mais suave possível. Não, isso é uma coisa. Porque, em geral, você fala muito do Hobbes ser um cara pessimista, assim, etc. Mas é que... O Santini é da linha de que Hobbes bom e os historiadores do problema. Não, isso não. É porque, vamos dizer assim, chamar... quando você chama o Hobbes de... Quando a gente acaba, vamos dizer assim, taxando o Hobbes de pessimista, a gente já está olhando daqui para lá, né? E, vamos dizer assim, já comparando ele com o Rousseau, que veio depois. Mas, assim, não é exatamente que ele é um pessimista. Porque quando a gente já chama o Hobbes de pessimista, chamar alguém de pessimista já está fazendo um termo de comparação com o Hobbes. Absolutamente ele é fisicista. É exatamente isso. É porque quando você chama o Hobbes de pessimista, você esquece o problema que está por trás. O problema propriamente dito, né? O problema do Hobbes. A estrutura conceitual que está por trás. E ele só é pessimista por causa do mecanicismo. Ele parte do mecanicismo atomista, né? E ele parte de lá, de uma teoria do conhecimento, e depois vai para a política. Então, quer dizer, ele não é exatamente um pessimista que acordou um dia mal e falou: o homem é o lobo do homem. É porque
porque partindo das premissas da Polycart, ele só poderia chegar ali. Não existe outra alternativa, quer dizer, porque quando ele diz que o Vox é pessimista, ele tende a pensar que é um cara mau, ou que é um cara que tinha uma mentalidade assim, como se negra, assim, um negócio muito reverso, um negócio assim. Partindo das premissas da Polycart, da mecânica, não tem como chegar em outro lugar. Seja otimista ou pessimista. É que não é bem otimista, é bem pessimista. Então, tanto faz a gente chegar. Algo muito assim. Não é nem pessimista. Não tinha onde correr, né? A partir das premissas da Polycart, ele tinha como chegar ali. De um materialismo mecanicista, né? Que vê o homem como peças dentro de toda uma máquina, ou unidades matemáticas, né? Colocadas assim arbitrariamente no todo. Então, só tem como chegar de fato, é coerente. Chegar a correr é coerente. A sua ele dizer que o é coerente. Porque a gente então, você não reduzir o problema e esquecer um pouco o problema epistemológico, você chamar ele de pessimista.